Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e essa é mais uma edição do nosso programa Em Nome da Rosa Entrevista. Hoje vai ser a primeira parte da nossa conversa aqui com os comunistas da Unidade Popular pelo Socialismo, no qual eu vou entrevistar o meu camarada Magno Francisco, da Unidade Popular de Alagoas. O Magno Francisco, ele é professor de filosofia, mestre em História Social pela Universidade Federal de Alagoas, militante comunista e escritor. Em 2018, ele lançou o livro O Papel do Revisionismo na Crise do Movimento Comunista, e ele está já lançando um outro livro. Então, eu quero passar a palavra ao nosso convidado para ele acrescentar mais algumas informações, inclusive com relação ao livro que ele está lançando recentemente. Cristiano, primeiro eu queria dizer que é um enorme prazer, uma satisfação muito grande participar desse momento contigo, dialogar um pouco sobre a situação política do país. Quero dizer que me sinto honrado com o seu convite e vai ser ótimo, enfim, poder expor aqui um pouco das ideias da Unidade Popular e, enfim, ter acesso às pessoas que são assinantes do seu canal, né? Bem, respondendo a sua pergunta, como você falou, estamos lançando agora o segundo livro, que trata da formação e da trajetória do Partido Comunista Revolucionário em Alagoas, uma organização política importantíssima, que surgiu durante a ditadura militar e que, apesar de todos os esforços da ditadura, não conseguiu eliminar essa organização política que continua existindo. Então, a história da unidade do Partido Comunista Revolucionário, me desculpa, ela, na verdade, do nosso ponto de vista, carecia de mais pesquisas do ponto de vista acadêmico, havia uma escassez nesse terreno aqui no nosso estado, e podemos dizer que até do ponto de vista da academia em nível nacional. Então, ao escrever esse livro, a gente estava, portanto, contribuindo para, enfim, além de discutir a ditadura militar e evidenciar os seus crimes, apresentar para o público a história desse partido que foi tão importante, especialmente aqui no Nordeste, né? O primeiro livro foi em 2018, né, onde a gente tratou de avaliar a crise do movimento comunista, né, que, na nossa opinião, teve seu ponto máximo a partir dos anos 60, e exatamente confrontar as teses, né, que responsabilizavam, podemos dizer assim, a crise do movimento comunista, a figura do Stalin, né? Então, na nossa avaliação, a postura ali do Partido Comunista da União Soviética após a morte do Stalin é uma postura, portanto, de um revisionismo historiográfico que tem um objetivo político, que era exatamente iniciar um processo de flerte, no nosso modo de entender, com o capitalismo, e aí se deu o processo de crise do movimento comunista. Então, são duas contribuições, podemos dizer assim, aos leitores, com o objetivo de fortalecer as lutas sociais e o entendimento da nossa história. Perfeito, então, né? Então eu gostaria já de nós começarmos com as nossas perguntas, né? Eu fiz aqui uma seleção de perguntas, eu dividi 4 perguntas para ti e 4 perguntas ao Leonardo, que vai ser o nosso outro convidado, que é o presidente da Unidade Popular pelo Socialismo. Então eu quero já passar para ti a nossa primeira pergunta, e ela tem muito a ver com a conjuntura nacional. Então, vamos lá, né? Preparando aqui os nossos para nós se aquecer, né? Bom, politicamente, né, Magno, a gente percebe que o Brasil ele está passando por um momento muito difícil. Nós temos uma escalada autoritária do governo protofascista do Bolsonaro que tem assustado tanto o establishment político, a mídia tradicional, e até mesmo aqueles setores rentistas que muitas pessoas acreditavam que queriam comprar o Brasil, mas nós estamos vendo que cada vez mais nós temos uma fuga de capitais que estão saindo do Brasil. E nós vemos dentro desse ingrediente, dessa nossa conjuntura, essa irracionalidade, as teorias conspiratórias,
aqueles discursos sem filtros, que tem sido a tônica desse fenômeno que a gente tem atribuído o nome, né, de bolsonarismo. Então eu queria saber de ti, dentro de uma perspectiva materialista, como que os revolucionários da Unidade Popular eles têm interpretado o bolsonarismo? Quais são as estratégias de comunicação para dialogar com o povo e para vencer esse discurso moralista de combate à corrupção? Bem, a primeira questão que a gente precisa entender é que nós vivemos um processo de crise econômica do capitalismo. E essa crise econômica do capitalismo, que se iniciou em 2008, e apesar de ter breves períodos de recuperação, ela se mantém durante todo esse período, e ela também é marcada por uma disputa das grandes potências imperialistas pelo controle do mundo. Então, você tem os Estados Unidos, a Rússia, a China, a União Europeia, liderada ali pela França, né, e a Alemanha, disputando a partilha do mundo. E é muito importante também a gente salientar que essa disputa, ela movimenta toda a geopolítica, né? E ela se dá exatamente por conta do esgotamento desse modo de produção que é o capitalismo. Do ponto de vista das suas próprias leis, nos parece que é impossível superar essa crise que está estabelecida, e as consequências efetivas disso são, portanto, as ameaças de guerra, os próprios conflitos militares, né, que se aprofundam, e uma política de austeridade que vai sendo implementada em todos os países do mundo, inclusive nas grandes potências, né? Então, para manter esse modo de produção obsoleto, sobrevivendo sobre aparelhos, né, é necessário, portanto, por parte da burguesia, implementar todas essas medidas. Só que essas medidas, elas geram naturalmente um processo de revolta social, de mobilização social, de greves, de manifestações, de efervescência, portanto, das lutas populares, para exatamente contrapor-se a essas políticas, né, que vêm sendo implementadas, podemos dizer assim, pelo núcleo duro da burguesia mundial, capitaneado pelos países imperialistas e pelo capital financeiro. E aí, para que essa política ela possa, portanto, ser executada, a burguesia começa a compreender, já há um tempo, na verdade, que é necessário impor governos fascistas ou protofascistas. Por quê? Para que exatamente essa revolta, essas mobilizações sociais, elas sejam contidas, para que, portanto, possam-se implementar essas medidas de radicalização da exploração e de guerras e de conflitos, sem que haja, portanto, um processo de resistência que consiga barrar. Então, o avanço do fascismo no mundo é resultado desse processo de crise econômica e de uma opção política da burguesia, que começa a perceber que, efetivamente, não é possível conviver mesmo com uma democracia liberal. É necessário, portanto, aprofundar o processo de governos autoritários. Então, a gente vem observando isso em vários países, né, do mundo, o avanço da extrema-direita, e aqui no Brasil o bolsonarismo, portanto, reflete essas questões. Agora, um elemento importante é perceber que o fascismo no Brasil, ele tem uma característica que é de resgatar algumas bandeiras, podemos dizer assim, do fascismo clássico, apesar do Brasil ser um país que tem uma burguesia completamente submissa ao capital internacional e à burguesia imperialista, certo? Então, nós podemos dizer que essa burguesia brasileira, ela não é necessariamente brasileira, porque, efetivamente, nunca teve um projeto de país. E, assim, esse fascismo no Brasil, ele é carregado, ele é marcado por uma radicalização do neoliberalismo, porque, do ponto de vista da economia mundial, aos países como o Brasil, chamados países subdesenvolvimento, cabe o papel de produtor de matéria-prima e importador de produtos industrializados, né? Então, esse processo, portanto, de crise econômica que a gente vai vivenciando, no caso do Brasil, ele é marcado por uma profunda desindustrialização da nossa economia, né? E para que isso aconteça, todo esse projeto, ele se dê,
é necessário, portanto, criar alguns inimigos, né? Portanto, assim, a extrema-direita, para que possa tornar o seu discurso plausível, né? Então, esse apelo moral, as teses racionalistas, elas vão aparecendo como uma sustentação teórica, certo? Claro, de péssima qualidade, para dar vazão a essa política e ganhar parcialmente setores da população. E aí a gente pode dizer que o bolsonarismo no Brasil, ele está, podemos dizer assim, em descenso. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos e saiu uma pesquisa hoje, não me lembro exatamente qual o instituto que realizou a pesquisa, mas 40% das pessoas ouvidas, foram 1.000 pessoas consultadas em todo o país, defendeu o impeachment do Bolsonaro, né? E se a gente vai pegando as pesquisas que se deram, certo? Logo em seguida, o Bolsonaro assumiu a presidência do país, nós percebemos que grande parte do eleitorado do Bolsonaro, desses 57 milhões de pessoas, já se arrependeram de votar no Bolsonaro. E se a gente pegar também o fato, certo, dos próprios números absolutos do resultado eleitoral, nós vamos identificar que 89 milhões de pessoas não votaram no Bolsonaro, 89 milhões de eleitores. Então, isso é um número gigantesco que mostra que o bolsonarismo não tem maioria no Brasil, tem, podemos dizer assim, a consolidação de um determinado eleitorado, que gira aí entre 20% a 25% da população brasileira, dos eleitores, mas que, no final das contas, é efetivamente isso. Então, no nosso modo de entender, a tarefa que a gente precisa adotar é exatamente ter a capacidade de desenvolver mediação com a classe trabalhadora. E nós só vamos poder fazer isso se nós tivermos a capacidade de compreender as suas demandas mais sensíveis. Nós vivemos uma situação absolutamente dramática, né, que é do desemprego gigantesco, né, quer dizer, de uma piora significativa nas condições de vida, isso se reflete na precarização dos serviços públicos, no processo, portanto, de falta de médico nos postos de saúde, de educação, quer dizer, com várias dificuldades de se sustentar. Então, se a gente quer ganhar a classe trabalhadora, nós temos que discutir efetivamente essas questões da sua vida. Isso não significa nos omitirmos do ponto de vista do debate ético da sociedade. Nós, inclusive, temos que propor uma outra ética, que é a ética da classe trabalhadora, que se contraponha, portanto, à ética liberal e ao que o fascismo vem apresentando enquanto valores morais. Então, essa deve ser a preocupação central da nossa atuação. Resgatar um projeto, portanto, da classe trabalhadora. E para isso acontecer efetivamente, é necessário, Cristiano, que a gente tenha a capacidade de, a esquerda como um todo, mas a nossa tarefa, mais especialmente da Unidade Popular, o que nós estamos nos colocando para realizar, é de ter um profundo trabalho de base social, certo? E no nosso modo de entender, a esquerda brasileira abandonou esse trabalho, né? Nós podemos dizer assim que o PT e os seus partidos aliados, que integram esse campo amplíssimo da esquerda... Os partidos da ordem. Exatamente, governou o Brasil durante esse período, abandonaram esse trabalho efetivamente, né? Mas a direita não deixou de fazer um trabalho de base. Como é que o trabalho de base da direita se dá? Primeiro plano, com crime organizado. O crime organizado no Brasil é controlado pela extrema-direita e pelos mais ricos do país, certo? É, portanto, uma maneira da burguesia ganhar dinheiro ilegalmente. Segundo, com lideranças, podemos dizer assim, populares, que são vendidas à direita. Então, isso é um segundo aspecto. E terceiro, com a parte das igrejas evangélicas que estão comprometidas com lideranças claramente reacionárias, claramente fascistas. Então, podemos dizer que o PT e os seus partidos que governaram, e os partidos desse amplo campo aí da esquerda que governaram o país durante esse último período, passou a negociar para manter a governabilidade com essa direita, certo? Que estava fazendo esse processo. Então, abandonou, portanto, o trabalho de base para manter a governabilidade Eles através... não só negociaram, como fortaleceram alguns grupos. Perfeito, exatamente isso, né? Que vai culminar mais na frente com o aprofundamento da crise, com o golpe de 2016, o impeachment da Dilma. Todo mundo sabe que aquilo ali foi uma farsa, né? Enfim, montada. Mas podemos dizer também
que, do outro lado, uma certa esquerda, um outro setor da esquerda que não governou o país, também se contentou em falar dentro das universidades. Então, falar dentro das universidades é uma coisa muito fácil, podemos dizer assim, né? O problema é você ir lá onde estão os trabalhadores, nas suas condições de vida mais difíceis, nos locais de trabalho, discutir com eles e enfrentar essa situação concreta que eu apresentei aqui, que é esse trabalho da direita que tem feito nos movimentos, nas cidades, né, nos bairros periféricos como um todo. Então, essa é a grande preocupação da Unidade Popular, e nós fundamos a Unidade Popular exatamente porque nós entendemos que os partidos existentes no campo da esquerda não conseguiam cumprir esse papel ou tinham deixado de lado de maneira proposital, podemos dizer assim. Então, o P surge para fazer esse processo, mas também resgatar as bandeiras históricas da classe trabalhadora, certo? O nosso processo de legalização, né, e o partido começou a coletar assinatura em 12 estados, terminamos o processo em 21, acreditamos que no próximo período estaremos em todo o país já, em todos os estados, mas em cada uma das pessoas que nós abordamos, pedindo apoio para a legalização do nosso partido, nós apresentávamos o nosso programa, certo? Claramente, nós defendemos a auditoria da dívida pública, porque é um absurdo, certo? A sangria que há dos recursos da riqueza nacional para atender meia dúzia de banqueiros. Nós defendemos claramente o processo de industrialização do país, mas como a burguesia brasileira não tem... Calma aí, isso aí a gente vai discutir ainda lá na frente ainda. Provavelmente isso daí vai cair lá para o Leonardo. Tá bem. Estou à sua Tá. disposição. Nós queremos dizer apenas que nós apresentamos o nosso programa e defendemos claramente o socialismo. E quando a gente discutia com as pessoas, nós dizíamos que defendemos o socialismo e explicávamos o que é o socialismo. Socialismo é os trabalhadores que produzem a riqueza ter acesso à riqueza e governar o país. A gente não pode deixar, portanto, o país na mão de meia dúzia de exploradores do povo e, portanto, 1.200.000 pessoas terem apoiado a legalização da UP é resultado de nós estarmos do lado da verdade. Perfeito. Bom, já que tu falou, né, em socialismo, né, bom, a próxima pergunta é justamente sobre isso, né, mas eu vou abordar aqui algumas outras questões contigo além disso, né, também peguei um pouco aqui da história do partido, né, e a gente vai tocar até um pouco sobre isso, né, que eu acabei vendo pela história, né, que ela tem uma inspiração no nome de um partido do Chile, né, que era o partido que era a coalizão de esquerda que deu a vitória ao Salvador Allende, né, e aí eu Isso. observei que vocês surgiram de um movimento social, que vocês apoiaram o Guilherme Boulos em 2018, até porque vocês têm umas pautas em comum, e o partido defende o socialismo e a planificação da economia. Então, a partir dessas observações, eu queria conversar sobre três questões contigo. Qual é o socialismo que a UP defende? E como vocês querem convencer o povo de que a planificação é o melhor caminho para a maioria? E por que o partido decidiu participar das eleições burguesas, haja visto que muitos partidos socialistas são contrários à participação por entenderem que a democracia liberal é uma farsa? Bem, então deixa eu começar pela última pergunta e você vai me lembrando as duas anteriores, Claro, certo? claro. Bem, primeiro, nenhuma organização política pode efetivamente se tornar uma alternativa para a classe trabalhadora de um país se não se apresentar, podemos dizer assim, para essa classe trabalhadora. Isso significa disputar todos os espaços de poder, certo? Então, a Unidade Popular está organizada para atuar nos bairros, nos sindicatos, enfim, nas associações de moradores e também se apresentar, podemos dizer assim, durante as eleições, no processo eleitoral. Por quê? Porque é o momento que mais se discute política. E se a gente não apresentar, portanto, as nossas propostas, as pessoas vão participar da eleição e sem ouvir as nossas propostas, sem ouvir o nosso programa, sem ouvir o que nós, portanto, temos a apresentar para a sociedade. Então, nós não podemos ignorar esse fato, e isso significa que a nossa participação das eleições tem como objetivo exatamente elevar o nível de consciência da população a partir
da apresentação das nossas ideias. Bem, agora nós não queremos ser um partido, um gueto, podemos dizer assim, um partido que fala apenas para poucas pessoas, mas o que é que isso significa? Significa que, primeiro, nós temos que intensificar o nosso trabalho militante e, portanto, o processo de participação das eleições deve estar casado com isso. Segundo, que nós, em conquistando um mandato, podemos dizer assim, nós temos que utilizar esse mandato para, portanto, radicalizar a luta da classe trabalhadora. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente consiga eleger um vereador em Maceió, que é a minha cidade, por exemplo. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que pegar esse mandato e torná-lo um instrumento, certo, de luta popular. Vamos chegar no bairro, vamos consultar a população. Qual é a necessidade mais urgente que nós temos que tocar uma luta aqui? É creche, por exemplo? Tudo bem, então vamos juntar as mulheres trabalhadoras, os pais de família que querem que tenha creche, e vamos juntos fazer mobilização, pressionar a prefeitura, a burguesia, para que tenha creche. Esse processo, certo? Ele permite, portanto, um desenvolvimento da consciência, permite, portanto, colocar a classe trabalhadora em confronto com o Estado burguês, em confronto com a própria burguesia, evidenciando as contradições desse Estado. E na medida que a classe trabalhadora está em luta, né, portanto, torna-se muito mais audível o discurso revolucionário, a luta revolucionária, a necessidade de superação da sociedade capitalista. Então, a nossa participação das eleições está, portanto, assim, dizer, casada com o nosso projeto, que é o projeto de transformação revolucionária do país. Nós só podemos conquistar, podemos dizer assim, os corações e mentes do proletariado brasileiro na medida que a gente se apresenta para tal. Do ponto de vista, acho que foi a sua primeira pergunta sobre a questão da planificação da economia, né? Isso é uma questão importante. Que tipo Na verdade, de sociedade foi a segunda. Na verdade, foi a segunda. Qual é Sobre a planificação. A primeira era qual era o socialismo da Unidade Popular. Bem, nós defendemos em nosso programa o socialismo científico, né? Então, marxista-leninista. Marxista, exatamente. Então, o que é que a gente tem apresentado nesse aspecto? Que é necessário aprender, nós não podemos analisar a história das revoluções como quem olha a história no retrovisor, certo? Cada vez mais distante. Nós temos que, portanto, aprender os acertos e também aprender com os erros que aconteceram nos processos revolucionários para que a gente possa, na medida que compreende também a realidade brasileira, construir o nosso caminho de superação da sociedade capitalista, né? Então, esse é um processo, claro, que a gente coloca e, portanto, nos diferenciamos de teses como socialismo do século XXI, como apareceu nesse último período. Por quê? Porque, na nossa compreensão, efetivamente, só é possível socialismo se você tem os meios de produção sob o controle da classe trabalhadora, administrado, portanto, pelos produtores, né, que são os trabalhadores, e o poder político na mão da classe trabalhadora, né? Então, os espaços de decisão política precisam ser feitos pelos trabalhadores. Se a gente tem uma democracia liberal, não adianta falar em socialismo, porque pode ser qualquer coisa, menos socialismo, quando a burguesia ela ocupa os espaços de decisão e mantém, portanto, a propriedade privada das terras e das fábricas, né? Então, o nosso caminho é esse. E do ponto de vista da planificação da economia, né, bem, a crise econômica do capitalismo a que nós vivemos hoje aponta, bem, que esse caminho da produção anárquica, né, da sociedade, da burguesia, ela leva invariavelmente, certo, para o caminho de crise, seja crise de superprodução absoluta, seja uma crise de superprodução relativa, onde, por exemplo, no caso dessa que nós estamos vivendo, a população, quer dizer, não é nem que não queira comprar, é que efetivamente não pode, porque a concentração de renda, certo, ela se dá de uma maneira cada vez mais profunda, e para a burguesia manter-se no poder, precisa ampliar a exploração e, portanto, aprofundar a concentração de renda, e na medida que a crise vai se desenvolvendo, você tem uma monopolização cada vez maior da economia. Então, esse caminho é um caminho que a gente aponta como alternativa. Agora,
a produção ela precisa ser discutida de acordo com as necessidades, né? Então, por exemplo, o Brasil é um país de tamanho continental, temos terras agricultáveis que poderiam resolver tranquilamente, a partir da agricultura familiar, o problema da fome no Brasil, um processo de reforma agrária, mas está a serviço do latifúndio e da produção de commodities para exportação. Então, bem, é claro que esse caminho inviabiliza a gente resolver o problema da fome. Então, só para dar um exemplo, que tipo de ação planificada seria essa? Né? Seria exatamente pensar a produção agrícola para resolver as nossas necessidades, de acordo com o tamanho da nossa população, e isso funcionaria do ponto de vista da economia como um todo. Perfeito. Não, eu fiz essa pergunta a ti, né? Porque provavelmente, se vocês entrarem em ciclos mais intelectualizados, né? Provavelmente alguém vai perguntar para vocês com relação à planificação, né? Nós temos aí muitos liberais, né? Que muitas vezes usam Mises, Hayek, né? Para dizer que eles refutaram o socialismo, né? Que a planificação econômica não dá certo. E, tipo, eu até estava conversando uma vez com os amigos que muitas vezes eles acabam se apegando numa crítica que é lá da década de 1920, depois Hayek, mais na década de 60, mas eles não avaliam quanto que a tecnologia evoluiu e até mesmo a tecnologia pode ajudar no caminho de uma planificação. Até tem uma galera que fala da internet das coisas, né, que futuramente, com a tecnologia avançando, seria possível essa planificação. Bom, eu não sou a maior sumidade para discutir esse tipo de tema, né, mas eu sei que existe esse debate dentro da galera, né, mais à esquerda mesmo, né, e eu selecionei essa pergunta justamente porque é uma pergunta que provavelmente uma hora, mais cedo ou mais tarde, vocês vão enfrentar. Então, por isso eu fiz a pergunta. Deixa eu, inclusive, comentar sobre essa questão. Veja, a escola austríaca da economia, ela é tão ruim que nem a própria burguesia a utiliza de maneira plena, né? Porque eles, portanto, negam a ideia de que exista um Estado regulador. Mas onde foi que a burguesia abriu mão do seu poder de Estado? Exatamente porque não pode consolidar o seu poder econômico sem ter o poder político, sem ter efetivamente o conjunto de leis que garantam a propriedade privada dos meios de produção e as suas riquezas. Então, em nenhum canto isso aconteceu. Agora, essa galera da Escola Austríaca de Economia, certo, quer dizer, representa, no final das contas, um discurso cômodo, né? Porque quando a gente vai observar esse processo de crise econômica do capitalismo, né, que, como eu falei, tem início lá em 2008, nós vemos uma profunda presença do Estado para salvar os grandes monopólios, né? Então, o dinheiro público foi utilizado para salvar os monopólios capitalistas, né? Então, essa galera E tem está que... acontecendo de novo. E está Claro, com acontecendo de certeza. novo, agora com essas crises das bolsas, e que Isso, está começando a haver uma crise estrutural do capital, o Estado americano de novo está investindo dinheiro para tentar salvar o capital exatamente. novamente. Então, nem a própria burguesia leva a sério esse pessoal, certo? Infelizmente, às vezes, por falta de um conhecimento maior da economia, acaba se comprando o discurso barato de que há um adversário em comum, que é o Estado. Veja, nós não somos, nós revolucionários, né, comunistas, nós não somos a favor do Estado liberal, né? Nós defendemos o poder da classe trabalhadora, né, e, claro, com o desenvolvimento da sociedade socialista, inclusive uma sociedade sem Estado. Agora, Até porque Marx, né, no Crítica ao Programa de Gotha, né, ele dizia, né, que o Estado, ele não deveria ser o Estado burguês, porque se fosse o Estado burguês liberal, ele fracassaria. Ele fez essa avaliação a partir da Comuna de Paris, né, que ele fez essa avaliação. Exatamente. Então, quer dizer, deixar de existir o Estado, podemos dizer assim, com as conquistas sociais que foram resultado de muitas lutas, ou seja, mantém-se a exploração e não existe o Estado para garantir algumas conquistas mínimas,
significa, no final das contas, você sempre privilegiar a força do poder econômico, né? Porque, vamos imaginar o seguinte, se não tivesse a regulamentação do salário mínimo, então, com desemprego como esse que nós temos no Brasil, onde em números oficiais nós temos 13 milhões de desempregados, a gente for incluir aquelas pessoas que trabalham em formalidade, são mais de 40 milhões, nós temos uma população economicamente ativa de mais ou menos 100 milhões de pessoas, então nós temos aí pelo menos metade dessa população economicamente ativa que não sabe se vai comer no dia seguinte porque não tem trabalho garantido, seja pelo desemprego, seja pelo trabalho informal. Agora, vamos imaginar que não tivesse salário mínimo. Então, a mediação seria diretamente entre empregado e empregador. Né? Que tipo de salário essa pessoa receberia? Agora, veja, a conquista do salário mínimo é uma reivindicação, portanto, das lutas sociais. Se a burguesia pudesse, já tinha eliminado. Todavia, não eliminaria o seu poder político. Então, isso é uma questão significativa. Né? Agora, como eu falei, esse pessoal da Escola Austríaca da Economia, eles, portanto, sempre que apresentarem suas ideias, têm que ser confrontados com o argumento de que onde foi que a burguesia adotou, podemos dizer assim, integralmente as teses dele, né? Perfeito. É isso daí, eles ficam sempre tergiversando, dizendo, não existe capitalismo, nós vivemos um metacapitalismo, um corporativismo. Eles sempre ficam com essa conversa, né? Mas a gente não vai se estender muito sobre essa turma, né? A gente tem coisas mais interessantes a tratar, né? A gente vai aqui para a nossa terceira pergunta, né? Bom, embora aqui no... Oi? Já estamos na terceira? Sim, sim. Bom, embora... Oi? O tempo está passando rápido, então. É, verdade. Não, vamos lá, então. Sim. Bom, embora aqui no Brasil, né, nós estejamos vendo aqui os nossos vizinhos, até gosto de fazer uma licença poética, ou de uma espécie de uma reedição das veias abertas da América Latina, com países como a Colômbia, Chile, Peru, Haiti, Venezuela, Equador e Bolívia, nós observamos aqui um misto de avanços e de alguns retrocessos contra o autoritarismo e esses programas neoliberais encomendados pelas organizações internacionais e pelos grandes capitalistas. Agora, Magno, quando a gente vai falar do Brasil, o programa liberal e as reformas, elas avançam praticamente sem qualquer resistência da esquerda reformista. A inércia dos partidos de centro-esquerda é tamanha que eles estão conseguindo possibilitar, que a direita até brigue, discuta, se rearticule para os próximos pleitos. E então, assim, observando essa realidade, tendo em vista que o partido ele vai participar das eleições, qual é a avaliação da unidade popular para o fracasso da esquerda reformista brasileira e como o partido tem pensado na integração latino-americana para formar um bloco contra os desmontes promovidos pela direita e pela extrema-direita? Bem, a primeira questão que eu queria colocar é que nós não vamos conseguir derrotar o fascismo com o liberalismo. O fascismo é exatamente germinado dentro do liberalismo. Né? Então, em momentos de crise como esse, quando a burguesia sente necessidade ou de consolidar o seu poder político por uma ameaça, ou de garantir os seus superlucros, eles apelam para o fascismo e, portanto, mantêm dentro do liberalismo os germes que permitem o fascismo voltar à tona. Então, isso é um elemento importante. O governo Bolsonaro é um governo fraco. Isso é uma questão importante para a gente colocar, muito significativa. Veja, esse câncer que foi a reforma da Previdência, muito embora seja uma pauta do núcleo duro da burguesia, do capital financeiro, que é exatamente retirar investimento das áreas sociais para entregar mais dinheiro para os banqueiros a partir do pagamento da dívida pública, ele foi tocado pelo Rodrigo Maia, né? Podemos dizer assim que o governo Bolsonaro não teve protagonismo nesse processo. Nós estamos acompanhando aí esse governo que, em menos de um ano, já teve que demitir pelo menos 5 ministros, né?
Nós temos, portanto, os filhos do Bolsonaro completamente envolvidos nos escândalos de corrupção e também associados às milícias. Nós temos, bem, o Sérgio Moro, que se apresenta como paladino da moral e dos bons costumes, todavia está tendo que colocar para baixo do tapete os escândalos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. Bem, então, esse é um governo que, para se sustentar, precisa, portanto, do apoio significativo, né, de parte da burguesia, e grande parte da burguesia, podemos dizer assim, e de parte dos meios de comunicação, né? Então, isso é o que sustenta esse governo. Agora, um governo fraco, ele não vai cair por si só. É necessário, portanto, que haja forças políticas que queiram derrubá-lo. A gente pode dizer que, de maneira predominante, dentro da esquerda, especialmente essa esquerda que governou o país, aí, encabeçada pelo PT, a tese central é de, bem, desgastar o governo e resolver tudo em 2022. Nós achamos que essa tese ela está completamente equivocada, que, portanto, é necessário nós derrotarmos o fascismo imediatamente, e esse processo ele exige que a gente tenha uma posição política muito clara. Então, nós da Unidade Popular estamos apresentando, né, para a sociedade todas as nossas intervenções, inclusive vamos apresentar isso nas eleições municipais, porque essas eleições municipais também terão um caráter nacionalizado. Nós vamos, portanto, apresentar a palavra de ordem do Fora Bolsonaro por um governo popular. Então, isso nós estamos já apresentando no nosso documento, intervenções públicas. Então, nós achamos que esse governo deve ser derrubado e apresentar para o povo brasileiro que, apesar de ele estar cercado de generais, nunca o governo teve tantos generais desde a ditadura, é um governo que é fraco e que, a partir da mobilização popular, pode ser derrotado. E essa é a grande aposta que nós devemos fazer. E, portanto, nos espaços de discussão, com as demais organizações políticas, como você falou, da centro-esquerda, enfim, temos apresentado a nossa avaliação e penso que, inclusive, base desses partidos tem acompanhado, podemos dizer assim, a nossa posição. Gostaria que as suas direções adotassem esse caminho. Agora, a melhor maneira de integrar, podemos dizer assim, as lutas populares na América Latina é a gente consolidar a derrubada do governo Bolsonaro, certo? Então, isso é uma questão fundamental, importantíssima, né? Nós estamos acompanhando aí, recentemente, as ameaças à Venezuela, né? Os Estados Unidos quer, portanto, retomar o controle daquele país, de olho no petróleo, né, produzido na Venezuela. Nós também acompanhamos agora o golpe na Bolívia, né, um golpe militar. E é interessante a gente colocar essa questão, porque se dizia que, olha, não é possível mais golpes militares, os golpes serão apenas agora parlamentares jurídicos. E a burguesia não tem escrúpulo, certo? Se ela tiver ameaçada, ela vai usar todas as armas que estiver à sua disposição, inclusive, por que não, os golpes militares, e a Bolívia está aí demonstrando isso. Agora, os Estados Unidos, certo, tem suflado os setores mais à direita, né, dos países da América Latina para retomar o controle desse continente, porque na disputa com as outras potências pelo mercado mundial, para os Estados Unidos ter o controle da América Latina é essencial para a sua economia, para sustentar os seus monopólios. Então, é por isso que tem esse movimento, né, em outros países semelhantes ao que aconteceu aqui no Brasil no processo de impeachment da Dilma. Agora, a nossa ação deve ser, em primeiro plano, tudo fazer para derrotar o fascismo, esse governo Bolsonaro, e, é claro, denunciar sempre e prestar solidariedade às lutas populares de resistência que têm acontecido em todo o continente. Perfeito. Então, né, a gente já vai aqui encaminhando para nossa última pergunta, né? Eu selecionei essa daí porque na época que eu fiz as perguntas ainda estava pegando fogo. Aliás, né, o Chile ainda está com uma mobilização bastante forte, né? Então, essa é uma questão que eu vejo que a esquerda ela não trabalha em torno de uma integração com a América Latina, uma integração mais forte, não aquela coisa só de boas relações, as relações internacionais. Eu vejo que não há um planejamento da esquerda brasileira de fortalecer os seus irmãos de luta, né, na América Latina. Então, por isso que eu acabei selecionando essa pergunta, porque é uma questão que me preocupa. E eu acredito, Magno, que nós, aqui do campo popular,
Nós só somos fortes unidos. A direita, ela não precisa de união nenhuma. Ela tem o capital e ela tem o senso comum ao lado dela, ela tem os grandes meios de comunicação, então ela não precisa de união, ela funciona diluída. Mas nós, aqui à esquerda, não podemos nos diluir como a direita tem feito, e cada vez que a gente se dilui, a gente acaba enfraquecendo, né? Então, por isso que eu acabei selecionando essa pergunta para ti, tá? Então, agora a gente vai aqui para a nossa última pergunta, né? E tem até a ver com um tema que a gente já discutiu há pouco tempo e a gente vai retomar ele, né? Que é a questão das eleições. Eu vou tocar de novo sobre esse tema, tá? Bom, como eu falei para vocês, para ti, na verdade, né, eu já tinha falado sobre essa polêmica entre os revolucionários com relação à participação nas eleições. Alguns até acabam afirmando que cabe ao revolucionário ele denunciar as eleições burguesas como uma farsa, ou um puro cretinismo parlamentar, parafraseando aqui até a Rosa Luxemburgo. Entretanto, se a gente parar para observar, os partidos revolucionários, como o PSTU, PCO, o PCB, eles já se colocam na disputa há muito tempo. Além disso, a gente também tem as correntes internas dentro dos partidos. Aí eu posso citar o PSOL, né, que tem a Insurgência, o Subverta, o Revolução Brasileira, que eu considero que são uh, correntes mais revolucionárias, né, que são mais radicais, e muitas vezes eles acabam apresentando candidatos para as prévias. E aí o que eu quero colocar para ti é o seguinte, que analisando o programa de vocês, que eu dei uma lida lá no programa, e eu vi que tem alguns pontos em comuns com esses partidos, algumas propostas que vocês têm lá no programa. E diante dessa observação, Magno, eu queria saber de ti o que une e o que afasta a unidade popular desses outros partidos no que tange ao programa e na construção do poder popular e desse programa que vocês têm, né, da transição para o socialismo. Bem, uma questão importante para a gente iniciar a resposta dessa pergunta é dizer assim, nós temos um caminho, podemos dizer assim, amadurecido de por onde percorrer, como desenvolver a luta, mas é claro que os melhores passos eles vão se dando de acordo com a experiência, certo? Então, muito embora a gente tenha um programa para o país, o nosso processo, portanto, de amadurecimento ele é resultado da nossa relação com o povo, certo? Então, isso é uma questão importantíssima, porque caso você não compreenda isso concretamente, você tende a ter uma relação com o povo que é de não ouvi-lo, né? Que é de, portanto, se colocar na condição de portador da verdade, que vai apresentar ali o caminho iluminado de por onde seguir, e às vezes isso pode entrar por um ouvido e sair por outro, certo? Então, ouvir o povo significa efetivamente estar ligado a ele, participar das suas lutas, portanto, ter um processo de diálogo permanente, de convivência com a classe trabalhadora, para que possa ter a capacidade, a sensibilidade de desenvolver lutas, ações, mobilizações a partir das suas demandas. Só abrindo um parênteses, você vai falar com o Léo logo em seguida, mas o Leonardo Pérez, para você ter uma ideia, ele é o único presidente de um partido no Brasil que é negro. Mas essa questão, podemos dizer assim, não é a única, não é isso que o tornou presidente da Unidade Popular. A questão é que o Leonardo Pérez ele é uma das principais lideranças populares de Belo Horizonte e coordena, junto com o Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, MLB, 8 ou 9 ocupações de luta por moradia. Então, é exatamente essa capacidade que nós queremos desenvolver no nosso partido, capacidade de organizar as lutas populares. E a nossa participação nas eleições, portanto, elas têm que estar casadas com esse processo, certo? A participação nas eleições deve servir como instrumento das denúncias do capitalismo,
das denúncias, inclusive, de que essa democracia liberal é uma democracia que, portanto, é contra os trabalhadores, que privilegia os ricos. Agora, nós só podemos fazer isso, certo? Podemos dizer assim, nós podemos amplificar a nossa voz, falar para mais pessoas, na medida que a gente se coloca como alternativa, inclusive, para falar isso. Então, o processo eleitoral deve ter essa capacidade, a capacidade de denunciar o capitalismo e apresentar o que a gente pensa ao público que está disposto a ouvir, porque, efetivamente, o processo de eleição, muito embora a gente tenha essa crise da democracia liberal, podemos dizer assim, inclusive no Brasil, é o processo onde as pessoas param para ouvir política, param para ouvir o que os partidos pensam, enfim. Então, se colocar nesse caminho é exatamente ampliar nossa capacidade de dialogar com o povo e também de ouvi-los, certo? Então, esse é um processo fundamental. Bom, do ponto de vista da relação com os outros partidos, assim, é muito difícil você falar assim, podemos dizer assim, ponto a ponto. Mas, bem, eu coloquei em uma das perguntas que a esquerda precisava, portanto, retomar um processo de ligação profunda com o povo. E é por isso que nós fundamos a Unidade Popular, porque, no nosso modo de entender, necessário, essa era uma necessidade da esquerda, e o próprio processo de legalização da Unidade Popular, da maneira como se deu, evidenciou essa necessidade, né? Então, podemos dizer assim que, em momentos de crise, você tem, objetivamente, sempre saídas radicais se colocando como alternativa. O caminho da conciliação, ele é sempre o caminho da derrota. E a direita entendeu isso, entendeu tanto que aposta no fascismo. Então, nós, por outro lado, temos que apostar no processo de revolução. Agora, não adianta nós falarmos revolução, certo, para a população, sem ter capacidade de mediação com a sua vida objetiva, com a sua realidade objetiva. E nós só podemos fazer isso se nós, portanto, estivermos completamente ligados ao povo. E o processo eleitoral deve, portanto, permitir com que isso se aprofunde, né? Então, assim, na luta revolucionária, podemos dizer assim, nós vamos estar com todos aqueles que estiverem do lado da revolução e do lado das transformações profundas, do lado das lutas populares. E nesse momento agora, nós queremos construir aliança com todos aqueles que querem derrubar o Bolsonaro, com todos aqueles que querem organizar a luta dos trabalhadores, as mobilizações sociais, né, por um programa que resgate as nossas bandeiras históricas. Então, assim, nós não adotamos nenhuma postura sectária, né? Inclusive em relação às outras organizações no campo da esquerda, especialmente os revolucionários. Agora, a unidade se dá na medida que nós tenhamos objetivos comuns, e esses são os nossos objetivos, né? Então, assim, a nossa participação nas eleições, no final das contas, elas nos enchem de orgulho. Por quê? Porque nós vamos enfrentar a burguesia no terreno da burguesia para apresentar uma proposta da classe trabalhadora, certo? E se nós não fizermos isso, nós estamos perdendo a grande capacidade de, portanto, apresentar nossas ideias, que no nosso modo de entender, são resultado de uma escolha política, de se comprometer, de estar diretamente implicado ao povo pobre. É por isso que a Unidade Popular estabeleceu como lema um partido dos pobres, para os pobres e com os pobres. Perfeito, então. No caso, com relação às diferenças, o que une, o que acaba afastando vocês dos partidos revolucionários, não teria essa resposta, seria algo muito difícil de pontuar. Eu não sei se ficou claro, mas assim, o que nós colocamos como diferença é o que fez a Unidade Popular existir. Certo? Nós entendemos que é necessário retomar um processo de ligação profunda com o povo. Nós entendemos que parte da esquerda que não esteve governando o país, né, abandonou esse caminho, porque decidiu falar para si mesmo, e a outra parte decidiu conciliar com a burguesia. Nós entendemos que os dois caminhos estão errados. É necessário, portanto, ter um processo profundo de ligação com o povo. Então, isso é o que nos diferencia, podemos dizer assim, o que fez nós sentimos a necessidade de construir a unidade popular. Sim, mas esse seria mais com a esquerda mais reformista, mas eu digo mais com relação à esquerda revolucionária, como PSTU, PCO,
PSTO, o PCB, por exemplo, né? Eu digo mais no que vocês se aproximam e o que acaba afastando vocês, às vezes. Porque eu sei que tem divergências pontuais dentro dos partidos. Bom, então é exatamente isso, Cristiano. Veja, o que é que nos aproxima? Na medida que essas organizações políticas, por exemplo, do ponto de vista da conjuntura atual, se colocam para enfrentar o governo Bolsonaro e derrubá-lo, isso nos aproxima. Na medida que Perfeito. quer organizar as lutas sociais, isso nos aproxima, certo? E se isso, portanto, reverberar do ponto de vista de uma aliança eleitoral nessa direção, nós não temos problema em realizá-lo. Pelo contrário, nós queremos fortalecer esse campo. E o que é que nos diferencia? O que nos diferencia, repito, é o que fez a unidade popular existir. E a gente acha que esse erro de desligamento do povo tem se dado tanto do ponto de vista da esquerda reformista, como parte da outra esquerda, poderia ser revolucionária, como você falou, que tem optado em falar para si mesmo. E nós queremos ser um partido de milhões, mas um partido de milhões comprometido com o processo de transformação revolucionária. Não sei se ficou claro, mas eu acho que a resposta sobre o que nos diferencia, por motivos diferentes, podemos dizer assim, se dá no mesmo campo, né? E o que nos aproxima é a possibilidade de enfrentar o fascismo. Eu diria, Cristiano, que a Unidade Popular é um partido que surgiu exatamente para derrotar o fascismo. Porque em 2013 você teve todas aquelas mobilizações e a Unidade Popular se inicia sua organização a partir dali. E surgiram, podemos dizer assim, surgiu desse processo o bolsonarismo, o MBL. E o que é que Isso. a Unidade Popular? E a Unidade Popular. Desculpa, Magno, já que tu falou no movimento de 2013, né? A gente tem visto por parte de uma esquerda, né, que eles têm feito um revisionismo sobre 2013, né? Principalmente, eu não tenho nenhum compromisso com o partido, eu posso falar tranquilamente do PT. O PT, por exemplo, tem uma leitura diferente. Ele acha que foi ali que foi o germe do fascismo. Ele enxerga que ali tinha terroristas, que aquele movimento, aquelas manifestações de 2013 era uma manifestação de extrema-direita, o PT interpreta assim. E vocês na Unidade Popular, eu acredito que tenham, até pelas suas palavras, têm uma visão diferente. Temos. E o que é que a gente entende? 2013 é uma luta que se inicia enfrentando a burguesia, né? Porque é a luta pela redução da passagem, né? Em São Paulo tem uma repressão profunda do Estado burguês, o que faz crescer o processo de solidariedade em todo o país, inclusive, como havia lutas semelhantes acontecendo em outras capitais, as manifestações acabam adotando a postura nacional. Agora, também é um momento onde os efeitos mais agudos da crise do capitalismo no Brasil começam a se apresentar de maneira mais evidente, né? E como a gente não tinha, podemos dizer assim, uma hegemonia daquelas manifestações, né? Existia muito de espontaneidade nas mobilizações sociais, a direita passa a perceber que pode disputar esse terreno e vai disputá-la, tentar impor, estabelecer suas pautas, e essa luta das ruas, portanto, vai passar a ter essa disputa entre setores da esquerda e setores da direita, né? Então, isso está muito colocado. Agora, dizer que é o germe do fascismo no final das contas, enfim, deixar de fazer uma autocrítica, né, com relação a não ser capaz de apresentar uma escolha clara no momento de crise em governar para os trabalhadores, né? Quando a crise chegou, manteve-se a política de conciliação, na verdade... E se criminalizou os movimentos sociais, né? Claro, flexibilizando cada vez mais o programa econômico para atender os interesses do capital financeiro, vai adotando uma política de aprofundamento da repressão. Então, veja, no final das contas, esse tipo de postura, ela fortaleceu o crescimento da direita. Sim, se o governo tivesse adotado uma postura diferente, vamos imaginar aumento geral do salário, congelamento do preço das tarifas de energia. Quer dizer, você tem um conjunto de medidas que beneficiasse a classe trabalhadora e poderia ser que a situação fosse diferente. Mas o caminho da conciliação gerou isso. Então, a incapacidade de fazer autocrítica faz com que essas leituras
de 2013 sejam leituras condenatórias, quando na verdade era uma mobilização em disputa e resultado, claro, da crise econômica do capitalismo. Então, nós somos filhos, podemos dizer assim, de 2013. Nós somos a expressão à esquerda desse processo e a Unidade Popular surge como partido que era necessário para o Brasil, um partido para radicalizar as pautas da esquerda, claramente antifascista. Perfeito, então. Então eu deixo um espaço aqui para te despedir, se tu quiser fazer um jabá aí, ou quiser divulgar o trabalho que tu vem fazendo aí em Alagoas com a Unidade Popular, esteja à vontade, só seja um pouquinho mais breve, né, para depois eu despedir da galera também. Claro, eu quero agradecer, Cristiano, imensamente ao convite, foi muito bom bater esse papo. Quero dizer que em outros momentos estou também à disposição, sempre que você convidar. Quero dialogar com as pessoas que estão assistindo, né? Dizer que a Unidade Popular é um partido que surge exatamente para realizar transformações profundas no Brasil e que o nosso objetivo é exatamente organizar a luta popular para a conquista de um governo dos trabalhadores, revolucionário dos trabalhadores, que expresse, portanto, o poder do povo. E se vocês têm também esse mesmo objetivo, esse compromisso, venham fazer parte da Unidade Popular e fortalecer o processo de transformação do Brasil e enfrentamento à burguesia. Perfeito, de vez em quando eu dou uma olhada lá nos teus stories, tu tá lá na luta pelas empresas públicas, na frente com os piquetes, de vez em quando eu dou uma olhada em alguma das tuas atividades lá em Alagoas. Muito legal, é isso aí, cara, a gente tem que ter uma certa unidade para defender. E tem Oi? Unidade Popular em Porto Alegre, no Rio Grande do Sim, eu Sul. conheci eles, eu conheci eles. Nosso camarada Priscila, Quando eu fui na manifestação do dia 1º de maio, eu encontrei uma galera da Unidade Popular. E teve até um que subiu no carro para falar. isso, inclusive tem uma ocupação aí em Porto Alegre, muito importante, que foi a Lanceiros Negros, que foi Uhum, organizada sim, pelos nossos camaradas da Unidade Popular, né? Então, onde tem luta, podemos dizer assim, da classe trabalhadora, luta do povo, pode ter certeza que você vai encontrar a Unidade Popular. perfeito. Bom, então, né? Seja bem-vindo, Cristiano. O convite se estende a você também, certo? Certo. É Muito uma honra obrigado, estar com tá? você na nossa batalha. E vamos derrotar essa burguesia juntos aí, derrotar o fascismo e construir o poder revolucionário dos trabalhadores, a sociedade socialista que nós tanto almejamos. Bom, então eu agradeço ao Magno, foi um prazer enorme conversar contigo e eu espero que a conversa com o Léo, né, que vai ser a nossa segunda parte, seja tão agradável quanto essa. Então eu me despeço aqui do pessoal e fiquem aí no aguardo para a nossa segunda parte. Até mais.